e ao mesmo tempo eu trago a seriedade, compromisso, né? E assim, eu amo esse trabalho que eu faço de ser influencer, de digital influencer, de pai, de marido. De marido também, de vez em quando eu brigo mais Rose, né? Hoje já tá brigado, mais ela. Mas, Paulo, eu queria saber assim mais a fundo. Paulo, Nova Ideia, Paulo em si, Paulo, pai de família. Eu queria saber mais de você, assim. Bom, Kel, quer saber do início, como foi a Nova Ideia? Pode, sinta-se à vontade. Aqui Pronto. o pessoal de Porteiras, todo mundo já conhece Paulo. Mas eu queria saber assim sobre o Paulo, Paulo mais profundo, um Paulo mais sentimental. Pronto, vamos lá. Falar um pouco da parte da Nova Ideia. Eu acredito que o Paulo hoje, Paulo Nova Ideia, não seria o Paulo sem a Nova Ideia, né? A Nova Ideia, há 13 anos atrás, a gente surgiu com um projeto de faculdade de Rosiane, na verdade. Quando eu a conheci há 13 anos Tudo atrás... envolve Rose na sua vida, Paulo. Tem que ter Rose no meio para me dar trabalho. Quando eu conheci ela há 13 anos atrás, eu trabalhava numa rádio lá no estado do Barro. Na verdade, eu sou do Barro, Ceará, vizinho lá de Mauriti. E eu morei com meus avós, e meus avós chegaram a falecer. Eu conheci Rose, vim morar em Brejo Santo. A gente namorou por 3 meses e... Que conversa, 3 meses, Paulo? 3 meses de namoro. E ela já engravidou de Maria Paula, Oxi. na minha primeira menina. E quando ela engravidou de Rosa, ela disse, tem um projeto, faculdade, vamos tocar para frente, eu já ministro cursos. Aí pronto, a gente teve essa ideia de trabalhar com cursos. Ela dava os cursos, que ela é formada em administração, como eu na época eu estava me formando em educação física, não terminei 100% ainda, faltou alguns estágios, e eu comecei a vender os cursos e comecei a gostar da empresa Nova Ideia. Só que na época era era o número 9, era 9 Ideia. E o 9 Ideia... Marketing aí, né? Oi? Um ótimo marketing aí, né? Era eu gostava muito da empresa, a primeira logomarca. Só que já tinha uma empresa nova comunicação lá na cidade de João Pessoa. A gente acabou, por legalidade, teve que mudar. A gente colocou colocamos o nome Nova, tiramos o número 9 certo. E colocamos a Nova Ideia, consultoria e marketing. Aí mudamos o logomarca, começamos a trabalhar com marketing. Até então não era um digital. Até então a gente vendia, divulgava em Facebook na época, na época era Facebook. A gente tem um site também, hoje a gente não tem mais o site. E aí eu tenho um celular Samsung, né? E o pessoal compra um iPhone. Aí eu tenho um grande amigo que é Alisson da Grife do Bolo. Alisson da Grife do Bolo, ele chegou pra mim e disse, rapaz, compra um iPhone, cara, tu vai gostar. Compra um 6S. E eu achava aquilo uma besteira, né? Eu só não vou comprar nada, eu vou ficar com o Samsung. Só que o Samsung, assim, eu fazia um vídeo e eu tinha que apagar porque o Samsung não tinha memória. Aí até então que eu comprei o primeiro iPhone, muito sacrifício, a gente não tinha financeiramente dinheiro. E através dos parceiros... Aquele início, né, Paulo, de negócio. Aí eu comprei o primeiro iPhone e pronto. Aí fui adquirindo um cliente e outro, e fui fazendo uma propaganda e tal. Aí uma empresa grande que me deu a oportunidade, uma das primeiras empresas que eu tive a oportunidade de conhecer a profundo mais o marketing foi o Atacarejo Terra Santa. Através do Atacarejo Terra Santa, me deu a oportunidade de a gente trabalhar o marketing lá dentro. Foi tendo um crescimento tanto de questão de seguidores, como também a questão de visibilidade das minhas redes sociais. E aí a gente foi mudando algumas coisas, até então que foi surgindo esse nome Paulo Nova Ideia, né? Mas como eu até te falei, Kel, antes disso tudo acontecer, eu costumo dizer que uma propaganda boca a boca é muito bem feita. Às vezes é melhor do que um marketing. Uma publicação, né? Uma publicação mal feita, né? Justamente. E quando eu passava nos bares, né? A gente ia beber no Bato Francisco. Gosta de tomar uma, né, Paulo? Gosto, quase todo final de semana. E quando a gente passava nos bares, né? Aí o menino dizia, rapaz, Paulo, como é teu nome? Aí eu dizia, é Paulo. Tem um que se perguntava, é Paulo, né? Aí tu trabalha onde? Trabalha com o quê? Eu disse, com uma empresa chama Nova Ideia. Aí começou, Paulo da Nova Ideia. Aí daí tu criou essa identidade. Paulo da Nova Ideia. Aí fui criando essa identidade. Aí acabou
o Adamo, meu sobre, que é um nome só, nome conjunto, Paulo Adamo, Basílio Guedes, o pessoal não Ele associava. pode dar o CPF dele aí pra vocês. Quase, viu, Léo? O pessoal não associava o Paulo Adamo. Era difícil de chamar. Então, a partir do momento que foi mudando para Paulo Nova Ideia, aí foi associando e o pessoal foi mais fácil para o pessoal entender e pronto, surgiu. Teve muito mais, nós vamos contar mais história, mas essa foi o início, né, da história onde surgiu essa parte digital influencer. Mas, Paulo, assim, quando o pessoal fala Paulo Nova Ideia, o que é que vem na lembrança? Olha, primeiro, muito sofrimento de todo início. Segundo, muita glória, que eu costumo dizer que a gente tem que colocar Deus na vida da gente. E a gente tem que passar pelo deserto de todo jeito. Tem que passar pelo deserto de todo jeito, você está certíssima. E assim, quando a gente passa a dificuldade, que consegue a glória em um trabalho, um sucesso, assim como todos nós podemos conseguir, a gente tem que entender que precisa de Deus. E assim, quando eu me vejo hoje, quando eu assim, rapaz, você vê como eu me sinto, eu tenho uma gratidão. Eu me sinto eu tenho uma gratidão, primeiramente a Deus, segundo as pessoas que me seguem, sabe? Os meus clientes dos melhores do ano. Que ontem a gente fez um evento e teve um cliente meu que é evangélico, ele fez um evento, ele fez uma oração linda lá no evento. Então, assim, isso traz gratidão e as pessoas ficam até o final dos eventos, agradecem, depois no outro dia mandam mensagem agradecendo que mudou a vida delas, sabe? Tem muitos, alguns chegam e dizem, não, isso é uma besteira, eu sei que tem que pagar, mas tem uns que chegam e dizem, ó, isso mudou minha vida, mudou meu trabalho, eu consegui mais clientes. E minha palavra é gratidão, eu sou muito grato Paulo, é porque, à na pessoa. verdade, você é um porta-voz, assim, na internet e no boca a boca, porque, se eu não me engano, tem um certificado, um quadro. É, uma placa de homenagem, isso. E quando você chega em um ambiente que tem essa placa, você começa a olhar assim, foi selecionado melhor do ano, então deve ser bom. Então, isso. Tanto vai pelo o meio de internet, quanto o boca a boca. Diz, na loja do fulano tem uma placa dos melhores do ano. Isso, é desse jeito mesmo, porque assim, eu cheguei em Aracati, em Canoa Quebrada, lá, quando eu tinha essa vontade de fazer, sabe? E eu encostei meu carro, na época eu tenho um Fiat, e eu digo, Roso, quem sabe a gente daqui uns dias não faz aqui o melhor do ano em Canoa Quebrada, em Aracati. Não, porque eu nem sabia, eu não tinha noção que Canoa Quebrada era um distrito, fazia parte de Aracati, né? Então tem que fazer Aracati, que era a cidade. Aí tá bom. Só que tem muito cliente nosso, tinha muita gente que ganhou que era de Canoa. Muita sorveteria, era de Canoa, bares, era de Canoa. E quando a gente fez, que o pessoal aderiu à placa, tudo, quando a gente voltou para lá, para Canoa Novo, aquilo dos sonhos já era uma realidade. Você passar na Brother ali, aquela Brother que passa milhares de pessoas por dia, tanto pessoal brasileiro como de outros países, e passa numa sorveteria e vê lá as plaquinhas do melhor do ano, realizado pela empresa Nova Ideia. Isso ali pra gente é fantástico. Paulo, e seus projetos, assim, do Nova Ideia, melhores do ano? Hoje, nosso principal trabalho é os melhores do ano. Antes, a gente trabalhava com cursos de capacitação. Iniciamos a Nova Ideia com curso. Rose, como eu lhe disse, não sou formado em nada, né? Rose é formada em administração, aí eu tinha que vender os cursos, né? Como eu não sou formado em porra nenhuma, Deus me perdoe, mas assim, eu doido para me formar e não consegui me formar, mas eu tinha que vender os cursos. Então eu não tive alternativa. Como meus avós eram falecidos, eu estava distante dos meus pais biológicos. Aí Rose dizia, tu tem que vender o curso, tem que vender os cursos no comércio. Aí peguei uma pastinha debaixo do braço e precisei ir para o centro do comércio de Brejo Santo. E aquilo eu pegava um mototáxi, que na época a gente não tinha transporte. Eu tive que ir para o centro do Brejo, vendia os cursos. Aí vendia os cursos durante o dia, formava a turma e rostava os cursos à noite. Ela trabalhava na escola profissionalizante, lá em Mauriti. Então aquilo, esse início foi muito difícil. Aí, um certo dia, eu tive a ideia de assistir o Domingão do Faustão. E nesse período que eu estava assistindo o Domingão do Faustão, tinha os melhores do ano do Domingão do Faustão.
Aí eu disse, oxente, eu vou fazer aqui. Só que lá tinha... Lá, colocava as 3 carinhas, melhor cantor. E a gente disse, não quero fazer igual ele. Vou fazer de uma forma diferente. Diferencial. Essa início que a gente teve, hoje o sistema que a gente tem foi todo criado. Não foi nada copiado. Eu vejo sempre melhores do ano através de outra empresa, a gente respeita. Não tem como a gente estar brigando, porque na verdade eu acho que o mundo hoje é de todos. E dá para todo mundo, minha gente. Isso aí eu ligo a E você. se você não tem aquele negócio de pisar em ninguém, querer ser melhor que ninguém, porque o que é seu é seu, ninguém nosso, toma. justamente. E assim, quando a gente começou, a gente chegava, encantava mesmo. E até hoje a gente encanta. Só que naquela época, como a gente era o primeiro a fazer esse trabalho de pesquisa, o pessoal ficava encantado. Porque até então o pessoal passava mesmo, cara lisa, e vendia placa no comércio. Pois é, ó, tô vendendo aqui placa aqui, ó, tu ganhou. Eu quero não, vou atrás de outro. E a gente não, a gente fazia a pesquisa, mesmo a pessoa fazia a pesquisa ganhando, ele não querendo, ele não é obrigado a adquirir a Mas placa essa pesquisa era na internet na ou... internet. Em cada cidade tem um Instagram. Hoje são 112 cidades que a gente trabalha. E cada cidade a gente abre no Instagram. Por exemplo, Porteiras, aqui tem o melhor do ano de Porteiras. Se você entrar lá no Instagram, melhores do ano, aparece um bocado. Um bocado. Aí, assim, tem vários melhores do ano hoje. Só que, assim, tem gente que faz pesquisa, tem gente que não faz, tem gente que vende placa. Enfim, cada um tem um método de trabalho e a gente respeita. O nosso, a gente faz dessa forma. Quando a gente começou a trabalhar, a primeira cidade que eu trabalhei foi Brejo Santo. Foi 3 anos errando. 3 anos errando. Lá em Brejo Santo com os melhores do ano. A gente fazia o evento estava bonito, organizado, mas no final devendo. Sem saber, sem ter imagem de lucro, sem ter noção de como é que funciona relacionado os melhores do ano e a gente endoidando relacionado a isso. Então foi 3 anos levando tapa na cara. No 4º ano a gente acertou. Foi um evento bacana, organizado, bonito. Nesse 4º ano, no caso, foi o pontapé do... Foi o pontapé. No 4º ano do melhor do Roso ano... tava no meio, não tava? Roso tava no meio. Só que assim, Roso passou 3 anos ela só se arrumando, viu? Ela chegava só lá. Eu acharam muito massa. Roso chegava nos 3 anos, chegava lá, ele só se arrumava. Aí no 4º ano eu pedi ajuda, eu disse, vem pra cá que eu vou morrer de sol não. Aí, mas mesmo assim, foi muito difícil para convencer ela a sair da escola profissionalizante para trabalhar só na Nova Ideia, porque até então, na época que ela foi trabalhar na escola profissionalizante, a Nova Ideia não gerava financeiramente, não dava. Quando nós começamos os melhores do ano, queira ou não, ela ficou com o pé atrás. Ela dizia, não posso sair da escola, isso aí é algo que estamos iniciando, é uma probabilidade, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Não, beleza. E comecei a trabalhar em outras cidades. Salgueiro, Barro. Mas nesse tempo tu já tava com tua filha já? Quem? Com Maria Paula? Sim. Já. A gente já tinha filho já com ela. E ela, inclusive... Eu acho que por isso esse medo, né? Mas acredito que não, é porque ela sempre foi muito independente, sabe? Sempre teve os trabalhos dela. Eu gosto de mulher assim. Muito Independente, desenrolada. Desenrolada é massa demais. Né? Dá pra ver pelo jeito que tu fala dela. Não, mas ela é muito desenrolada. E assim, queira ou não, eu sofri um pouco com isso, porque assim, eu era muito menino, imaturo, eu realmente era um pouco irresponsável relacionado à questão financeira, e eu tive que aprender. Eu aprendi na marra. O velho ditado, ser honesto, na marra. Eu tenho que entender que a gente tem que valorizar um colaborador, tem que valorizar um cliente, tem que valorizar um fornecedor, porque é os princípios. Saber conversar. Um aluguel, saber conversar. Então, desse início, quando a gente começou a expandir para outras cidades, começou o negócio dar certo. Aí, minha amiga, veio a pior coisa que poderia acontecer, a pandemia. Depois... Pandemia foi muito cruel. Quando chegou na pandemia, aí vamos para casa. Fizemos uma feira, a gente foi para casa, chegamos em casa, eu digo, Rose, e aí? Nós vamos ficar em casa. Ficamos 5 dias em casa, comendo e desesperadamente agoniado, fobia em casa, aquele negócio, dormindo, chorando. Aí eu digo, Rose, vamos para trabalhar, vamos, bora. Vamos para Nova Ideia, vamos. Vamos lá. Na época a gente fazia 7 cidades só. 7 cidades, que era Aurora, Barro, Milagres, Mauriti, Porteiras, Salgueiro e Brejo Santo, se eu não me engano. Era só essas cidades. Quando a gente chegou na pandemia, aí eu liguei para os funcionários, vamos para lá, vamos. Chegamos lá, digo, a partir de hoje vamos abrir todas as cidades do estado de Ceará. Pernambuco, Paraíba, pode abrindo aí, ó. As regiões, né? As regiões, começamos a abrir essas regiões. Aí, Iderlan,
que é o Top Kid. Eu liguei pra ele, a gente tava intrigado na época. Porque na época, de faculdade, que eu fazia faculdade, eu mijei na Topic dele. Todo respeito, Derlan. Eles, mas nunca sendo na minha Topic. Se intrigamos. Aí eu precisava de um topiqueiro na época para levar a gente na pandemia. Onde é que eu ia arranjar? Porque eu não podia viajar, não podia sair do brejo. Aí Derlan disse, não. Aí eu fui conversar com o Derlan, sabe? Tu me desculpa, ele disse, desculpa. Tu roda com a gente? Rodo. Resumindo a história, Derlan viajou com a gente por mais quase 2 anos. Enfrentou a dificuldade da pandemia. Tinha um local que a gente chegava, a cidade, ele não abria as portas de nada. A entreguei placa do lado da Topic, na porta de igreja, sabe? Na praça pública. Aí fizemos entrega de placa todo dia, você pensar. Porque na época da pandemia foi muito cruel. Mas, nesse período, foi um período assim, que a gente começou a se descobrir. Começamos a entender o processo das redes sociais, a força das redes sociais, pessoal em casa, financeiramente estava entrando dinheiro, então voltou a pandemia, vamos ter um crescimento. Aí, através daí, Derlan, hoje ela é meu compadre, sou padre do menino dele, a gente se tornou um amigo, né? Aquele velho ditado que não tem um mal que traga o bem, então... Fizemos as pazes, errei na adolescência, corrigimos na parte da maturidade adulta. E os melhores do ano é isso, bombou. Aí vamos começar a abrir a cidade. Até hoje a gente está fazendo esse percurso aí com mais de 100 cidades. E ontem mesmo fizemos em Serra Talhada, que foi assim, para mim, um dos melhores eventos que a gente fez. Não pela quantidade, mas pela qualidade das pessoas que estavam no evento, as pessoas que valorizavam, que foram, que participaram até o final. Paulo, e teu primeiro evento aqui na cidade de Porteiras? No teu primeiro evento, que nem eu te contei, no off, eu tinha ganhado a placa de melhor atleta. E eu fiquei naquela vontade de estar lá no evento, só que eu tive um jogo nesse mesmo dia. Eu não pude comparecer. Aí, quando o Paulo chegou lá em casa, eu disse, rapaz, quem é esse homem, Nossa Senhora? Aí, ele, não, sou o Paulo Total, da 910, os melhores do ano, você ganhou. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, infelizmente não vou poder ir. Nesse evento, foi até na Arena Mix, se eu não me engano, Paulo. O primeiro evento de Porteiras eu vou dizer a você, foi um verdadeiro desastre. Eu vou explicar a você. A gente quis trazer a mesma estrutura do brejo, a gente alugou toda a estrutura do brejo, mas assim, foi o desastre que a gente corrigiu todos os detalhes. A gente precisava errar naquele momento, tu tá entendendo? O primeiro evento foi lá no Limas Paulo. A gente fez, se eu não me engano, foi lá no Limas Paulo. Quando a gente fez o evento lá no Limas Paulo, a gente não tinha noção do que era fazer evento em outra cidade. Hoje, deixa eu explicar a você o que é para mim hoje o importante. Parcerias numa cidade. Se eu conseguir, por exemplo, bolo, doce, eu estou valorizando o evento, eu estou valorizando o profissional que ganhou como doceira. Ela tem direito a quê? Fazer os doces. A boleira, fazer o bolo. Ela mostrar o trabalho dela. É uma mini feira? É. A mulher dos salgados, faz nem que seja pouco, faz os salgados para mostrar o trabalho. Hot dog, quer fazer um hot dog de caixinha? Mostra o trabalho. Então, nós abrimos espaço para isso. E na época eu contratei salgado de fora. Eu fiz as cores de fora, sabe? Trouxe decoração de fora. Aí o que é que acontece? Ambiente escuro, equipe nova, faltou, como é que eu posso dizer? Salgado, não sei ter noção de custo, de relacionado a salgado, enfim. Mas eu acho que aí foi mais um problema interno, porque no boca a boca o povo falou que gostou da gente. Não. Por quê? Porque gostou? Porque nós fizemos a questão da apresentação, mas levamos as críticas relacionadas a isso. Eu disse, gente, vamos ter que melhorar. Aí, quando a gente fez o segundo evento, que eu acredito que foi lá na Arena Mix, aí sim a gente pegou todas essas partes das falhas e fizemos um evento top. O segundo evento, para mim, aqui em Porteiras, eu acho que foi o melhor evento que a gente já fez. Teve outros eventos que a gente fez em Porteiras, foi muito produtivo, mas o segundo aqui, ele ficou na história. O primeiro foi assim, vamos para casa e vamos aguentar as críticas. A gente ainda recebeu... Aprendizado muito. Eu amei porque assim, a gente errou e assumimos que erramos. Se a gente tivesse ficado, não, erramos não, foi perfeito, não foi perfeito. A gente teve muito erro. Só que o segundo, eu peguei todos
os defeitos do E primeiro desencadeou. e vamos consertar no segundo. Aí a gente foi aonde a gente bombou. Então, assim, estourou. E a Porteiras, a gente tem um carinho enorme, porque assim, recebeu a gente. As mesmas pessoas que estiveram no primeiro, elas deram a oportunidade e foram para o segundo. Para tu ter uma noção das pessoas, o que gerou isso nas pessoas. Porque elas confiaram. Elas, não, é raro, mas vamos de novo, vamos dar outra oportunidade. Mas é porque isso gerou conhecimento para as pessoas. Justamente. Porque, Paulo, hoje tem o Instagram já começou a votação daqui da cidade de Porteiras. Já. Paulo, eu comentei em uma publicação. Todo dia chega uma notificação. Melhor do ano, fulano tal comentou, sei lá o que. Isso vai para todo mundo. E todo engajamento. Mundo mandando mensagem aí. É top eu participar. Eu digo, não, é top você participar. Você vai ganhar conhecimento. Participe. Inclusive, quero convidar todos a participar, viu? Melhor do ano de Porteiras. Começando a votação aí já tem muitos nomes, viu, Paulo? Esse ano é diferente. Esse ano não vai ter o cerimonial, só que vai ter uma entrega única. Então, assim, quem é placa, quem é evento, é um valor único. Até então, é uma entrega única na parte da noite. Ele vai ser diferente. A gente está trabalhando em algumas cidades um método diferente. Não é sem ser aquele método cansativo, um método mais agitado, sabe? Que você chegue, já receba a placa, seja mais harmonioso, que você possa levar a sua família, sabe? Que seja melhor para todo mundo. Vai ser top. Vai se adaptando, né? E muitas novidades que a gente vai ver aí no decorrer do final da votação. Quando o Paulo anunciar aí a data do evento. Tem data do evento já pra cá? Tem, mas deixa eu ficar em off, que aí eu passo... de suspense, né? Pro povo continuar voltando durante... Não, mas eu posso... Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou falar aqui, Porteiras. Vamos falar que o pessoal de Porteiras merece. A data que a gente quer é dia 14/5, que está aqui programado. Como está tendo a votação agora os profissionais, a gente pretende encerrar os profissionais de Porteira a votação até o dia 20/4. Então, no caso, tem os profissionais e tem outro... As empresas. As empresas, tem as empresas que já teve a votação das empresas. Agora que você está votando é a votação dos profissionais. Dos profissionais. Isso. Unicamente, né? Então, no caso, são dois métodos de votação. A gente não mistura. Primeiro a gente começa com as empresas, depois é que vem a parte dos profissionais. Por exemplo... Se o ramo de supermercado... Eu não sabia dessa informação, que era duas. Por exemplo, o ramo de supermercado. Primeiro são todos os supermercados. Aí depois vem os profissionais de supermercado. Atendente de supermercado, fiscal de frente de loja, operador de caixa, motorista, enfim. Vem depois os profissionais para ser valorizado. É ótimo. É bacana. Ideia. É muito bacana mesmo. Então, ó, a votação está acabando já dos profissionais das Porteiras. Dia 14, né, Paulo? Dia 14, dia 5 é o evento. É o evento. Agora, a votação eu acho que vai até o dia 20, mais ou menos. 20 desse mês. Isso. Né? Então tá já encerrando. Se você tá vendo que tem algum concorrente aí, um profissional... brigando aí. Lança nas redes sociais. Marca até Paulo. Paulo divulga, ele divulgou a gente aí. Ó. Posso divulgar, dá certo. Paulo, o que conta, que nem eu já abordei com você, não é a questão de números de seguidores. É mais o boca a boca ou então esse número de seguidores conta para divulgação? Olha, eu não vou ser bem sincero com você. Vamos aqui, você tocou num assunto importante. E é interessante para todo mundo. Não perde essa ideia aí não, viu? Paulo está dando uma ideia de ouro. Seguidores é assim. Eles lhe ajudam a você ter um status, a ter uma visibilidade. É claro que o aumento das suas postagens, eles vão ter uma visibilidade maior. Só que o que faz você vender em qualquer empresa e você ser um digital não é o seguidor. É a forma que você traz retorno para a empresa. Eu costumo dizer a meus colegas digitais, eu costumo dizer a todo mundo, que hoje para você ser um digital, você precisa dar retorno na empresa que você trabalha. Então você não é um digital lá dentro. Você é um digital para o seu seguidor. Mas dentro da empresa você precisa ser um vendedor. Se eu estou divulgando, por exemplo, um bolo da grife do bolo, um exemplo. Eu preciso vender o bolo da grife. Quando eu estiver dentro da empresa e quando eu estiver fora da empresa. Se 11 horas da noite uma pessoa me perguntar, ei, tu tem um contato da grife? Tem. E eu vou perguntar o porquê. Ele quer o quê? Quer bolo liso, quer bolo mesclado, ele quer um bolo de chocolate, o que é que ele quer? Para poder ajudar ele a poder vender o produto. Você se aprofunda, né? Isso. Porque a partir do momento que você vende e o cara tem um retorno, ele vai chegar pro dono e vai dizer, ó, Alisson, eu comprei o bolo através de Paula Nova Ideia. Então, isso é que você faz ser uma grande pessoa
e, ao mesmo tempo, ser um grande digital, ser um grande influenciador, que é influenciador. Algumas pessoas falam que eu sou blogueiro. Não sou blogueiro. Eu sou um digital. Eu gosto de influenciar as pessoas a comprar determinado produto. É claro que para você ser um digital, você não vai só postar propaganda, você tem que postar seu dia a dia. Que é onde você... Essa menina aqui está mandando mensagem para mim. Ela mandou mensagem para mim. Vai logo dizendo como é teu dia a dia. Eu vou já dizer como é meu dia a dia todinho aqui. Porque a gente tem que mostrar o dia a dia da rotina. E as pessoas elas querem saber disso. Primeiro passa porque a gente briga mais rosto, né? Eu, inclusive, o Roso está brigado comigo. Roso, faça logo as pazes, para a gente poder sair hoje de noite. Rose, tenha dó, Rose. Tenha paciência, tenha Paciência com o Paulo. Ele tá aqui, ó. Todo canto que ele chega, ele fala de Rose. Tenha paciência com ele, um pouquinho. Ela tá brigando comigo de 24 horas, mas é assim mesmo, é normal. Eu ontem assisti até uma história que tu falou. Rose já começou aqui, Rose lá atrás. Briga todo dia. Mas assim, voltando aqui ao foco. Seja um influenciador do seu comércio. Os donos do comércio, eles ficam atrás de pessoas para divulgar. Beleza, precisa. Porque meus seguidores é diferente dos seguidores de Kel. É diferente dos seguidores da Rádio Net. São seguidores diferentes. Cada um tem uma cultura. Rapaz, eu vou seguir Kel porque eu gosto dela, que ela tem um entretenimento diferente. Eu vou seguir a Rádio Net porque a Rádio Net, ele posta todo dia qual o valor da internet. Então, entenda quais são os seguidores diferentes. Eu tenho meus seguidores. E eu, obviamente, todos os dias a gente aumenta mais seguidores. Eu tenho um seguidor de Palmeira dos Índios, que é minha terra, lá em Alagoas. Eu tenho um seguidor do Barro. Eu tenho seguidores de Pena Forte, de Porteiras. Mas entenda, já tem pessoas que me seguem que não te seguem, que não tá nem aí pro teu conteúdo. Do mesmo jeito que tem pessoas que te seguem que não ligam para o meu conteúdo. Eles têm, almeja conhecer, saber como é, mas não querem. Então, seguidores são muito relativos. Mas todos nós podemos ser influenciadores, principalmente os donos de comércio. Você tem que influenciar, você tem que postar. Por isso a importância das parcerias, né, Paulo? Isso. Exemplo, que nem você tocou nesse assunto. Os meus seguidores não te seguem e os teus não me seguem. Mas se a gente tiver uma parceria, os seguidores de Paulo podem... Não, eu gostei do conteúdo dela, eu vou entrar no perfil dela, eu vou seguir. E a parceria se torna importante por causa disso, que você vai estendendo tanto seu nome, sua identidade, e até mesmo a empresa que você está divulgando. Justamente, agrega valores. A partir do momento que você, como que eu falou, você junta nossas redes sociais e vamos fazer o making off, vamos fazer, como se diz, por trás das câmeras. Os bastidores. E para poder gerar um retorno nas câmeras para o cliente, então precisa juntar, agregar valores, né? Então é isso que geralmente eu faço. Só que assim, eu tenho o meu método de trabalhar, Kel tem a dela, outro digital tem a dela, a gente não pode jogar ninguém. Tem pessoas que trabalham denegrindo a imagem de outra pessoa. Eu não trabalho. Eu trabalho mostrando a verdade na empresa. Eu não gosto de repetir histórias. Sabia que eu não gosto de repetir histórias? Odeio. É interessante. Faço uma história contigo de rapaz, meu cabelo ficou feio. Digo, mulher, eu não gosto. Eu prefiro fazer outra coisa. Porque tem que ser mais natural. Né? E eu não gosto de estar, por exemplo, eu não gosto de fazer o trabalho duas vezes. Eu gosto assim, de natural. Por isso que quando tu disse que era ao vivo, eu adorei o ao vivo. Porque eu saio aqui, sai. É de você. Não, se a gente errar, é nosso perdoe. Primeiro programa. Se eu gaguejar aqui, eu pensei que eu ia gaguejar no início do programa, mas Paulo me deixou segura. Vou deixar segura, vai dar certo. Mas eu comecei já desenrolando. É um bate-papo. Paulo, mas no teu Instagram, tu só não aborda essa questão de negócios, tu aborda humor também? Humor, negócio, entretenimento, comércio lojista, que a gente divulga, o meu trabalho, algo cultural, algo emocional. Eu geralmente, todos os dias eu posto algo emocional relacionado, eu vejo lá nas motivações, eu gosto de postar para as pessoas terem aquela motivação. Tem também a parte de esporte, quando mandam para mim. Enfim, eu tenho essa parte minha do entretenimento. Vale a pena você ter um entretenimento, porque todos nós temos. Aí tem a parte das bebedeiras, né? O pessoal gosta muito. Agora, escuta, Rose. Agora, quando diz assim, tem bebedeira, usa história. Eu gosto da putaria, né? Eu nunca vi um negócio desse, não. Não, mas é porque, assim, quando você tá meio embriagado, você começa a falar... Aí diz o que quer e não quer, né? O que não quer. Gente, liga. E vem aí, tem duas novidades aí que vem para Brejo Santo. Que aí, se der tudo certo, esse projeto, eu não sei se eu já posso falar aqui,
Mas Vamos deixar uma dúvida aí pro povo te seguir, Paulo? O povo que não segue ainda, porque acho que todo mundo de Porteiras deve te seguir. Então é o seguinte, é uma novidade, é um network, na verdade. O que é um network? Network é um rede de relacionamento. É um rede de relacionamento que você vai ter. Um relacionamento com músico, um relacionamento com amigos. É uma roda de conversas, de negócios. É de lá onde vai surgir bons negócios, né? Então, assim, esse network, essa roda de conversa que a gente vai ter, é para ter vai ter algo com os músicos lá de Brejo Santo, né? Envolver. Quando tiver tudo pronto, você vai ser uma das primeiras a divulgar aqui no podcast. Mas vamos fazer um network, já tem um projeto já montado, já tem alguns convites já feitos, mas é voltado aos músicos de Brejo Santo, que eu quero levar também para esse projeto para outras cidades. Para valorizar. Dá visibilidade. Dá visibilidade. Né? A sua região também. Porque, assim, queira ou não, algumas pessoas não valorizam o músico do local, questão. Sabe? E eu, no meu ponto de vista, eu valorizo todos. Tá? O que eu ainda não ou contratei ou não fiz negócio, eu acredito que vai ter oportunidade. Mas, assim, eu gosto muito de valorizar o comércio local porque, assim, nós temos bons músicos. Essa questão de oportunidade se dada em todos os âmbitos, que você só sabe se compensa, se vale a pena, se é bom, se você der a oportunidade de você ver. Justamente. Você teve muitas oportunidades na sua vida das pessoas realmente conhecer quem é Paulo, quem é a Nova Ideia, quem é os melhores do ano. Então, se você não tivesse tido essa oportunidade, talvez você não teria esse sucesso hoje, essa figura hoje que você é. Justamente, Kel. E assim, a gente tem que agarrar essa oportunidade e mostrar um pouco do que a gente pode fazer, para o bem. Né? E assim, voltando também, você tinha me perguntado no início, quem é Paulo? Eu sou uma pessoa muito humana, sabe? Gosto de ajudar todo mundo. Ou ajudar até quem não merece. Não, é brincando, todo mundo merece. Todo mundo merece uma ajuda. Mas assim, tem pessoas que a gente faz o bem, a gente tá junto e depois viram as costas pra gente. Mas assim, isso é muito relativo. A gente coloquei na cabeça que assim, vai ter um retorno, mas não da pessoa que você ajudou. Independente do que você faça hoje na Terra, você tem um retorno de Deus. Ele está vendo tudo. Então, assim, o que você for fazer, esse retorno vai vir. Ou seja, financeiro, ou seja, alguma glória que você vai conquistar. E assim, as pessoas pensam que isso é muito besteira, mas não é. Então, no caso, Paulo, você é uma pessoa que faz o bem sem ver a quem e sem esperar o que vem da pessoa. Amo fazer o bem, não vou mentir pra você não. Tem hora que eu fico liso. A mim passa aí, compra uma cocada, me dê, meu filho, me dê a cocada. Parece que esse menino tá me usando. Não, mas a verdade é essa. E eu vejo pessoas menosprezando as outras pessoas, sabe? Não precisa disso, falando mal de fulano. Tem gente, olha, o mundo é um ciclo. Nós estamos aqui, eu tô aqui nesse pontinho. Eu posso ficar na sua frente, como também eu posso ficar por trás. Você nunca vai saber onde você vai estar o amanhã. Então, que nem assim, os mais velhos diziam, o amanhã é escuro. É escuro. Né? Entendeu? Então, assim, nós temos que lutar todos os dias para a gente poder se sentir bem. Como é que eu estou hoje? Estou bem? Estou. Mas o povo passa na rua e ricou. Por quê? Não, porque comprou um carro. Minha gente, não sabe como foi que a gente comprou, não sabe como é que funciona, não sabe qual é o tipo de negociação. É porque ver você se dando bem não quer saber da sua trajetória. Porque quando você estava Fala lá atrás, mal. ninguém lhe deu a mão assim. É difícil. E ninguém reconhece o que você já passou. É difícil. Por isso que, assim, eu cito o nome de Alisson, da Greve do Bolo. Porque, assim, no início de tudo, sabe? A dificuldade com Rose, com tudo que aconteceu. Ele era um cara que a gente merendava. Hoje não, porque, assim, tanto ele como eu, a gente tem uns compromissos. Mas ele era um cara que ele veio de Campina Grande e eu vim do Barro. A gente são dois forasteiros no Brejo. Quando a gente chegou no Brejo... Imigrantes. Sem conhecer dois imigrantes. Sem conhecer ninguém. Aí a Alisson dizia, vamos tomar um caldo lá em Nilo, vamos comer alguma coisa lá em Nilo, depois vamos tomar uma panelada. E a gente era muito assim, sabe, de sair. Mas ele nunca foi de bebedeira. Então é o típico daquele amigo que diz assim, é o amigo, não é um amigo de bebedeira, né? A gente já se ajudou de outras formas. Eu costumo dizer que é assim, eu acho que a vida é desse jeito. É um ciclo, né? Faça o bem que você colhe o bem. Você fizer o mal, infelizmente... Não adianta você plantar... Macaxeira, se você quer colher milho, não adianta. Não adianta, e tudo retorna, né? Rose, estou assistindo. Tá, né?
Um abraço, Rose. Olha, eu Eita. já tenho mandado proposta pra ele trazer você aqui. Eu fiquei muito curiosa de conhecer Rose de perto assim. Viu? Tu quer conhecer Rose de perto, é? Fala, dá uma ligação aí pra Rose, homem. Vou ligar nada. Ela não me atende, não, homem. Ela tá com raiva de nada de mim. Kel, olha, na vida nossa, né? Em casa, eu acho que assim, a gente acaba brigando, depois fica tudo bem, mas assim. É relacionamento, né? Conselho que eu dou pra todo mundo que quer casar, meu amigo. Pronto, diga aí. Pense 10 vezes antes de casar, mas quando você casar, obviamente aguente as coisas em casa, porque não tem casamento perfeito. A pessoa acaba hoje... E exemplo, não tem um casamento o casamento fulano é ruim, meu também vai ser ruim. Se você vê um casal de mão dada nas redes sociais, aquele por trás tá dando um cacete tão grande. Também acredito Isso aí eu lhe digo a você, não tem casal perfeito. Tem briga, tem alguma coisinha que a mulher não gosta do homem, tem alguma coisinha do homem que não gosta da mulher. Existe ciúmes, existe a parte financeira que hoje... Pelo o índice que eu sempre vejo é o financeiro, é o que atrapalha mais as pessoas. Mesmo, tem gente que tem dinheiro demais, causa confusão. Tem gente que tem pouco dinheiro, é confusão. Então, o financeiro hoje, em alguns relacionamentos, conta muito. Então, assim, eu acho que independente de dinheiro, dependendo de bens, dependendo do que você viva bem, viva do jeito que você gosta, né? Faça o que você gosta. Por isso que muitas das vezes eu digo, Roso, dê licença aqui, meu amigo, eu vou tomar um ali. Aí ela briga, depois eu volto pra casa e fica tudo bem. Eu acho assim, você tem que viver a sua vida e tem que ter o respeito, tem que ter a consideração, tem que ter a valorização. E algumas pessoas não entendem isso. É porque é uma via de mão dupla. Você tem que crescer juntamente com a pessoa, porque, exemplo, o que seria de Paulo sem Rose e o que seria de Rose sem Paulo hoje em dia? Rapaz, tudo para provar, sabia disso? Como é o Paulo sem Rose? 13 anos, meu amigo, sofrendo. Mas tá escutando, né, Rose? eu digo a você, eu não sei, é complicado, sabe? Hoje, que é assim, eu nunca fui casado com outra pessoa. Nunca tive um relacionamento de casamento. Já tive inúmeras namoradas quando eu morava no Barro. Ex-namorado de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses, de ficas. Mas eu não tive relacionamento de convivência de casa. Tu já tem quantos anos com Rose? Tenho 13 anos. Rapaz, é tempo, né? É tempo, viu? Porque hoje em dia, para um relacionamento durar tanto tempo assim, é bem complicado. É bem complicado. Mas assim, e outra, se eu dormir fora de casa por briga, eu acho que foi umas 2 vezes só. A gente brigava, eu acho que não vale a pena. Porque até então tem as meninas. Eu saí de casa agora, eu só vou no podcast. Aí a uma já olhou, disse, vem, volta pra casa, né, pai? Eu digo, volta, meu filho. Não se preocupe não, vem dormir em casa. Porque hoje, assim, muita gente às vezes não sabe por detrás dos bastidores. Mas hoje, tudo que eu gosto quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, é assistir televisão. Tu acredita? É o meu principal hobby. É o que eu adoro, é assistir televisão. Seja Prime Video, Netflix ou YouTube, mas eu amo assistir televisão. Aí, assim... Tem pessoas que fazem qualquer coisa. Vão jogar bola, tem pessoas que vão jogar beat tênis, mas eu gosto de assistir televisão. E isso é uma cultura minha desde quando eu era pequeno. É algo que eu gosto. Você sempre foi envolvido a telas, né? A telas, aí assim eu gosto de assistir, sabe? Eu gosto de assistir filme antigo, igual Rambo. Rambo 1, 2, 3. Viu? Eu assisto 10 vezes. E assim, eu gosto. E tem gente que gosta. Só que assim, tem gente que gosta, mas não faz por onde se sente bem. Hoje eu trabalho. A gente trabalha, aí quando eu for dormir, a gente dorme numa cama boa, uma televisão grande, mas eu deixei de fazer outras coisas que eu gostava para ter esse luxo. Então eu trabalho para isso, entendeu? Então assim, tem pessoas que eu vejo que se matam de trabalhar e não querem ter um pouco de conforto em casa, não querem sair, não querem se divertir. E eu acho que depois de um dia cansativo, nada melhor do que você ter um conforto. Justamente. Assim, uma cama boa para você dormir, para começar no outro dia novamente, porque a vida de hoje em dia das pessoas é acordar e trabalhar, acordar e trabalhar. Acordar e trabalhar. Infelizmente, é muito difícil a gente ter um tempo de lazer, e ainda mais com o seu tempo de família, né? É desse jeito aí, né? Aí, final de semana, sou doido pra farrar e o Rose não deixa. Eu Léo, ele fica chorando em casa. Me dê um vale, Rose. Deixa eu ir. Ela disse, me dê um vale. Eu disse, me dê um vale, Rose. Aí ela disse, me dê 200 reais. Eu digo, vou ficar em casa. Tá bom. Nem permeu 200. E nem gasto na rua. E nem fica bêbado. Nem fico bêbado. Paulo, qual é a história mais engraçada que tu tem assim? Até mesmo com Rose. De Rose, num pé de manga.
Eu vou já contar a história do pé de manga. Parou nesse pé de manga, Paulo. Rapaz, é o seguinte, a história do pé de manga, ela vai me matar, deixa eu olhar aqui. A história do pé de manga. A história do pé de manga foi o seguinte, uma história bem inusitada. Maria Paula, ela tinha, em média aí, eu acho que uns 2 anos de idade. Hoje chegou um dia de noite, da escola profissional, nós começamos a brigar em casa. Briga muito feia. Porque, na verdade, eu não saía. E hoje, quando eu brigo, eu saio. E, na verdade, eu não saía. E lá na casa que a gente morava, tinha um pé de manga. Léo tá gostando, Léo tá se acabando de rir ali. Ei, Léo, na verdade, eu sempre fui gordinho, né, Léo, assim. Aí, na verdade, e lá no muro lá de casa, na nossa casa onde eu morava, tinha um pé de manga bem grande, tal. Aí, meu amigo, nós começamos a brigar. Léo, essa mulher pegou uma faca, partiu pra cima de mim. Aí eu disse, e agora, meu Deus, essa mulher vai me matar. Aí o tempo que eu virei, Léo, peguei um cabo de vassoura, eu disse, ela não vai me matar, vou pegar um cabo de vassoura e vou tacar nela. Aí na hora, Léo, que eu peguei o cabo de vassoura, que eu olhei, cadê Rose? Oxente, Rose sumiu. Meu amigo, Léo, quando eu vou lá no muro, bem devagarzinho, com a lanterna do celular, que eu dei olho, Rose, no pé de manga. E nós com as meninas pequenas em casa, nós gostávamos de ficar logo pelado, né? E eu vi logo aquela bundinha branca. Aí eu disse, oxente, e tu tá aí em cima? Aí eu disse, desça. Aí ela disse, suba que eu duvido. Eu gordo. Então essa é uma história inusitada com Rose, que na verdade que faz muito tempo isso. E assim, essa era uma briga que a gente brigava em casa. E graças a Deus, a gente não chega nem aos pés mais disso. Eu acho que eram umas coisas que não tinha sentido, sabe? Essa briga. Nós chegávamos a brigar do nada. Hoje a gente briga, cada um vai para um lado e briga de casal. Respeita o momento do outro. O momento do outro e pronto. E vai deita na mesma cama e fica, eu tô brigado contigo. É uma briga saudável, né, tá hoje. Bom, também eu tô brigado contigo. Mas essa do pé de manga, assim, foi uma das histórias mais inusitadas que a gente teve. Porque eu não consegui subir no pé de manga, né? Hoje eu tenho 180 quilos. E aí a faca foi para onde que ela tava, pô? Segurando a faca em cima do pé de manga. E essa grande figura, tá vendo, pessoal? E eu doido pra subir no pé de manga pra dar uma paulada nela sem conseguir. Ela em cima do pé de manga. Aí depois ela desceu e ficou tudo bem. Deu tudo certo. Se resolve. E deu resenha. E volta mais fortão, bom, né, Paulo? Depois existe, como é que chama? Reconciliação, né? Aí depois é tudo bacana, tudo ótimo, né? Do show. Como é a tua rotina, Paulo? Rapaz, nossa rotina, né? Acorda. A primeira a acordar é as meninas. Maria Paula, ela é ansiosa para ir para a escola. Ela gosta de aula. Ela gosta realmente de estudar. Isis Maria não gosta. Aí o primeiro passo é assim. É sempre diferente, né? Maria Paula acorda a gente. Eu que geralmente acordo mais cedo, 4, 5 horas da manhã, já estou acordado. Aí eu vou para os Instagrams dos melhores do ano. Ou assisto televisão. E os dois, né? E Maria Paula já acorda, já toma banho. Aí eu acordo, já acordo o Rose vai acordar a Isis Maria. Aí Rose dá banho em Isis Maria, depois eu vou tomar banho, depois Rose vai tomar banho. Aí Rose faz o café, às vezes a gente faz o café junto, tipo o sanduíche, ela também, o que tem pra fazer, a gente merenda e vamos pra Nova Ideia. E tudo isso postando? Tudo isso tendo a mesma postagem diária. Aí hoje a gente tem os parceiros, que é o Arte Massa, o Distribuidor Dois Irmãos, o Café Santa Clara, são os parceiros do café da manhã, que é o pão, o ovo e o café, né? E inclusive tô atrás do queijo. Quem puder me patrocinar com queijo. Com queijinho aí é tão bom. Dá certo. Aí vamos pra Nova Ideia e começa a rotina da Nova Ideia. Hoje a Rose, ela tem uma loja chamada Duas Marias. É uma loja de decoração que fica ao lado da Nova Ideia. E a gente hoje tem Eu acho que eu já ouvi falar já. E hoje a gente tem a Duas Marias e tem a Nova Ideia. A Duas Marias é uma loja que é nova, só tem 4 anos de mercado. Então a gente tá engatinhando ainda muito, é um bebê. Já a Nova Ideia já tá mais solidada, né? A Nova Ideia, hoje a gente tem, como trabalha mais de 100 Já está cidades, implementada, né? a gente já tem um ritmo mais. A Nova Ideia é a galinha... No Brejo Santo. No Brejo Santo. Costumo dizer que é a galinha dos ovos de ouro, né? Como se dizem, que é uma do nosso principal fonte de renda. Já a Duas Marias ainda não. A Duas Marias ainda não dá aquela parte lucrativa, mas estamos todo dia tentando. E nas Duas Marias é o quê? Duas Marias é a loja de decoração. Decoração, né? É uma né? loja de decoração e ela está implantando móveis, né? Tem mesa, sofá, cama. Só que assim, é uma loja... Precisando comprar uns móveis aí, eu acho que eu vou... Vai lá, eu abro um crediário para tu, dá tudo certo. Ou coisa boa, eu gosto desse nome. Não se preocupe, não. Show.
Paulo, mas a rotina lá na Nova Ideia é sempre puxada, cansativa? É cansativa. Porque assim, existe dois tipos de cansaço. Tem um mental e tem um braçal. O meu braçal é porque quando eu não fico na Nova Ideia, eu vou atender os clientes externos ou viajo para os melhores do ano. Aí é onde eu canso fisicamente. Devido ao ser obeso, né? Mas aí a gente acaba cansando e aguenta o ritmo. E quando eu estou na Nova Ideia, tem um cansaço mental. Porque a gente tem que ter toda a parte de controle, o que está fazendo, qual é a cidade que vai ter, se já tá, a parte de material tem, se não tem, se tem uma questão de controle. Toda essa parte Mas é o que as eu faço. locomoções da cidade é tu mesmo que faz? Relacionado aos melhores do ano? Sim. Não, aí a gente vai na Topic, né? Pelo Vai menos isso equipe. é uma equipe completa. Porque todo dia tu posta que tá num canto diferente. Paulo, é muito difícil achar tu. É muito difícil. Geralmente para me achar é complicado. Até se você quiser falar comigo é Instagram. Aí o pessoal manda mensagem no WhatsApp para mim, eu passo assim uma manhã toda sem responder. Aí o povo diz, Rico, quero mais falar comigo não. Tem amigo meu lá do barco que manda mensagem, vem para aqui para chácara. Então vai ter um evento aqui e tal. Aí depois vou responder depois. Não quer mais saber da gente não. Tá ganhando muito dinheiro, não sei o quê. Aí assim, é porque a gente mantém um foco naquilo que a gente faz. Muitas das vezes eu tô focado naquilo. Às vezes não é questão de que eu não querer responder, eu não tenho visto. Às vezes eu chego em casa meu dia que eu vou responder um por um as pessoas que a gente que tem. Mas, E assim, é muita demanda nesse... é muita demanda. Porque assim, hoje a gente tem cliente tudo que é canto. Aí cliente manda comprovante, fala, pergunta do local, né? Às vezes é amigo, combinando uma farra, uma coisa, né? Todo mundo fala, o pessoal perguntando de emprego ainda, porque a gente teve um tempo na Nova Ideia que a gente trabalhava com recrutamento de pessoas, hoje a gente não trabalha mais. Foi? Mas a gente teve um tempo que a gente trabalhava empregando as pessoas no mercado de trabalho do Brejo. Hoje a gente não trabalha mais. Aí tem muita gente que pergunta, tá recebendo currículo? Aí é a rede de relacionamento ainda, né? Às vezes a gente emprega porque a empresa está precisando e eu estou com currículo, mas Nem sempre tem esse... nem sempre tem a demanda de passar para a empresa, né? Agora tu tem uma equipe fixa. Sempre para esses eventos assim de fora, tu traz tua equipe, tudo certinho. A gente tem duas equipes. Tem a equipe fixa, né, que trabalha no escritório, tem a equipe freelance que é algumas pessoas que viajam. Que a gente tem um vínculo com ele de freelance. Eles vão só para os eventos, né? Aí eles cuidam dessa parte dos bastidores. Dos bastidores. Para recebimento, do... Recebimento do pessoal. Aí, Mas tu tá sempre nos eventos. Sempre tem que ter Paulo Martelo. desse período todinho que a gente já participou, esse período todinho de melhores do ano, que faz um bom tempo já, eu acho que só foi umas 5 vezes que eu não fui para os eventos. É bem raro, né? E foi já quando... tem uma demanda muito grande desses eventos, né? grande. Todo ano tem, todo ano Porque assim, surgiu uma imagem, né, minha. Hoje as pessoas vê uma imagem relacionada a mim. Cadê Paulo? A gente se torna amigo das pessoas. Você né? cria um vínculo, né? Tem pessoas que estão esperando a gente. Os eventos no final a gente faz uma fala, a gente conversa com o cliente, a gente faculta a palavra. As pessoas ficam esperando aquele momento, né? Então assim, a gente tem que ter o respeito também de ir, de valorizar. Não é só a questão, alguém é porque ganhou dinheiro e está em casa, não. Às vezes que eu não fui, algumas vezes é porque eu estava cirurgiado, já passei por 2 cirurgias, tanto na perna como também da vesícula, e a gente não tinha como viajar nesse período. É condições, né, Paulo? Isso. Mas nesses bastidores tem muitos momentos engraçados assim. Que Todos. Todos têm, que aqui tem vezes que eu me acabo de rir com o Léo, viu? Com o Léo? Não, Léo é gaiato. Léo tá só empurrando algo em mim aqui. Todos os momentos com a equipe é engraçado. A minha equipe é a melhor equipe que eu tenho. Aos que já passaram, aos que estão atual, todos são... Eu não falo de nenhum colaborador. Ao contrário, eu falo de bem, eu indico. Os colaboradores que não trabalham mais comigo hoje é porque não querem. Mas, assim, a oportunidade dela, ela existe. E, assim, nem tudo é flores. A gente briga também, elas são cobradas, levam reclamações. Mas é porque você sempre quer o melhor, né? Porque seus eventos são os melhores, então você sempre tem que fornecer o melhor, tanto para eles, quanto para quem vai receber as placas, vai estar no evento. Justamente. É muito bom. Os eventos do melhor do ano, o formato que a gente tem trabalha só uma hoje, vez no ano? em cada cidade. Em cada cidade tem... Uma vez no ano em cada cidade. E toda semana a gente tá no mundo aí. Essa semana ontem foi Serra Talhada,
Que Quarta-feira. foi um grande evento, né? Eu vi lá pelos teus stories. Foi top. Postou muito, não foi? Postei muito. Eu gosto de postar. Quando é um evento top, ó, lá o Barman é meu amigo, o Protos Capilar é meu amigo. Bebeu? Quem eu? Hã? Bebi no final. A gente no final libera lá pra equipe beber. Assim, ó, eu não permito que a equipe beba antes. No meio do evento pra não atrapalhar, né? Nem, Não- antes, nem antes, nem no meio, não permito. Se por acaso beber antes ou beber no meio, leva uma advertência, provavelmente não, ou não receba financeiramente. Mas Uma a advertência, gente né, tem, Paulo? a gente tem regras lá. Agora sim, depois, acabou o evento, tá? Acabou o evento, podem. Eu faço é comprar. Quando acabou o evento assim, quando às vezes a gente tá numa cidade fora, eu vou comprar uns 2 fardinhos pra nós beber. Porque assim. Mas 2 fardinhos dá, Paulo? Dá não. Mas não dá, mas é o suficiente para eles entenderem que é o que eu posso fazer por eles no momento. Às vezes eu compro 2, eles compram mais outro. Às E vezes vai aprimorando, né? e vai aprimorando. E assim, eu não sou covarde. Eu gosto de comer nos melhores restaurantes. A gente faz de tudo para a empresa ter uma parceria, pagar as melhores comidas. Rapaz, veja com a melhor hamburgueria para vir um hambúrguer pra gente, se realmente E é você, bom. tipo, você não pensa só em você, você Não. pensa na sua equipe como Já- um todo, né? Jamais. A equipe é quem faz a diferença. Eu sou apenas uma pessoa que dou dicas. A gente tá ali coordenando, sou o maestro. Mas quem toca mesmo lá o barco é eles. Eles quem recepcionam, é quem faz acontecer o evento. Por isso que todos os eventos eu elogio a eles, porque é eles quem faz acontecer isso. Quais são os nomes da tua Ah, equipe? minha amiga, agora tu me pegou, viu? Porque tem Eu Deado, vi. tem Esté, Tem um cantor no meio. tem Ruivinho, Ruivinho, eu tá vi. com a gente também. Tem Fael que tá com a gente. Ele faz muito evento por aqui Tem Maria também. Paula, tem Maria Paula, tem Jailma, tem as meninas do escritório, Jamile, tem Mercedes, é a Alice que a gente chama Mercedes, tem Rose. Enfim, se eu fosse citar tudinho aqui, eu vou perder o nome aqui. Mas essas nos são- eventos só quem vai geralmente é tu e Rose. Não, Rose não viaja mais. Rose me abandonou nas viagens. Mas vamos, Rose. Rose é assim, ela nem quer viajar, quer dinheiro e briga porque eu viajo só. Me explica aí, meu filho, o que foi com você? Me ajuda, Rose. Não, mas assim, Paulo, você realmente, ó, Rose tá precisando de um descanso. Bem de boa em Rose casa. tá precisando de descanso. Rose já dorme demais e ela ronca, viu, bicho? Rose ronca demais. Mas é o cansaço, ó, ronco é cansaço, Paulo. Ronca é cansaço. É, Preguiça. é nada, Paulo. Deixa eu te dizer. Rose, ela viajou comigo há um bom tempo. A gente começou nesse ritmo de juntos. Só que chegou um tempo que a gente começou a nos perder em casa. A casa ficava só. As crianças, em tempo de Deus me perdoe, aconteceu alguma coisa com elas, porque era em cima de mototáxi, pra cima e pra baixo, alguém não tinha quem pegasse na escola. Era uma coisa muito aleatória. Então, nós renunciamos trabalhar juntos para ela ter esse cuidado com as meninas em E casa. esse tempo, né? Porque conta bastante hoje em dia tempo com filho, né, Aí assim, a Paulo? gente juntou o útil com o agradável. Por exemplo, a gente, ela ficou em casa resolvendo a parte burocrática em casa. E eu resolvendo a parte burocrática lá, porque não precisava dos dois. Na época não precisava, porque a mesma coisa que eu faço, ela faz. A mesma coisa que ela faz, eu fazia. É a parte financeira, a estratégia. Isso aí é um projeto que a gente iniciou junto, então as estratégias, as ideias se batiam, eram as mesmas. Então, ela ficava de um lado aqui e eu ficava do lado de lá. Então, a gente começou a trocar essa ideia relacionada a isso e deu tudo certo. Eu acho que ela se sente até aliviada quando eu não tô no brejo. Eu não vou mentir pra tu. Mas Sim. essa questão de estar bebendo, eu acho que Rose não é muito fã, não. Não. Ninguém é fã, na verdade. Quando eu bebo, eu tenho umas 15 seguidoras aqui que ela diz assim, tá na hora de ir pra casa. Eu digo, e é mãe, é? E aí, Mandaneu, é? Ai, Mandaneu, é? Não, mas assim, beber, gente, é assim. Deixa eu explicar a você. Na verdade, não é bom pra ninguém. Não vou mentir pra você. A bebida alcoólica em si, ela gera com que você acarreta algumas coisas futuramente, ou uma doença, alguma coisa. Só que assim, quem gosta de beber, Beba. quem é contraído, quem é divertido. Ei, meu amigo, quem bebe é cheio de amigo. Quem bebe é descontraído. Minhas ideias fluem quando eu tô bebendo. Acredita? Quando eu tô animado Quer abrir bebendo. mais a mente? Vou abrir mais a mente, porque assim, eu acho que a bebida, ela veio no mundo pra salvar muita gente. Quem leva chifre, meu amigo? Aí vai o quê? Beber. Quem tá apaixonado, Léo? Aí vai fazer o quê? Beber.
Então, meu amigo, você é dono de bar, você só um dia, só fecha o bar se você quiser. Só se quiser. Porque você tem cliente e é muito. Porque a maioria das pessoas gosta de beber. Eu gosto particularmente de beber, né? Não vou mentir pra você. Mas assim, eu vou te contar um segredo agora que eu conto pra pouca gente. Eu não gosto de beber quando eu estou ruim. Sabe? Isso aí pode ser até um defeito. Se eu tiver com algum Mas não é problema, se eu tiver algum problema, por exemplo, ou na Nova Ideia, tiver com a cabeça muito cheia, eu prefiro ir pra casa. Tomo um banho e vou assistir um filme. Sabe? Muitas das vezes eu paro e penso relacionado a isso. Agora, um dia que você viu bebendo é porque eu estou bem. Porque assim, pra mim não adianta. Eu sei que a bebida pode trazer uma coisa boa para as pessoas também, né? Se ficar mais alegre, divertido. Mas eu particularmente gosto de beber quando eu estou bem. Se eu estiver bem, tanto fisicamente. Mas é porque se você beber quando você tiver algum problema, você vai estar descontando o problema na bebida. Ou pode gerar, acarretar algo pior. Algo né? pior. Sei lá, ou se embriagar demais. E não sei. A gente tem medo relacionado a isso. Paulo, eu ia Diga. falar essa frase Diga. no começo do programa, só que aí eu vou esperar você falar. Eu falar? Como foi que surgiu o pou, pou, pou? Pou. Rapaz, Eu já ia começar o programa com assim, ó. Pou, pou, pou. o pou foi assim. A Alisson, da Igreja do Bolo, chegou pra mim e disse, aí, faz umas coisas diferentes dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Não estiver andando no carro, ele faz umas coisas diferentes no carro. Tá bom. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, que eu fiz o pou. Aí ele também pou e pou e pronto. Aí gerou esse pou. Só que esse pou, um exemplo, não pegou muito. Eu parei de fazer os vídeos. Aí, Hugo das Motos me chamou lá uma vez pra fazer uma negociação lá e tal. Aí ele, pou. Aí eu, pegou. Gente, se eu fiz dentro do carro, através de uma resenha, e o Hugo viu e fez também, pegou. Então, aí começou, pou. Aí pronto, hoje eu tô na Nova Ideia pra assumir da escola. Pou. Então, eu achei muito massa isso. Porque, Tem assim, até camisa, boné, né? tem um boné, tem um bloco carnaval, bloco Eu vi o evento. as camisas. Tu postou, não foi? Isso aí, assim, eu tô com um projeto também, e de todas as minhas camisas, eu já mandei 4 agora pra mulher, pra ela personalizar. Todas as minhas camisas vão ser personalizadas com popopô agora. Só do meio desse bloco, ou não envolvendo Não. Nova Ideia, né? Eu vou ter uma marca própria, não de camisa, mas assim, o popopô vai viralizar. É uma Túlio identidade. vai viralizar, não. Já viralizou. O que Túlio Milionário fez, eu vi. Você postou. O quê? Pou. Foi. Ele realmente fez na vaquejada, não foi? Eu vi a publicação. Ele fez, não, assim, é algo que pegou, sabe? E assim, são coisas que eu vou aprimorando. A gente tá fazendo um espaço de festa lá em Brejo Santo, e eu já pensei em colocar Popopó Eventos. Só que Ótimo. ela quer colocar 2 Marias Recepções. Então a gente tá nesse impasse aí, né, Rosa? Se eu vou colocar 2 Marias Recepções ou Popopó Eventos. Porque o Popopô Eventos, eu tenho uma vontade de abrir uma empresa para mim relacionada à questão de eventos, locações. Eu não abri ainda, é algo que eu tenho vontade, é um sonho. São Eu quero- ideias, né? Quero agregar o Popopô a alguma São as marca novas minha. ideias. Novas ideias. Mas, de antemão, eu quero ficar com a nova ideia, porque eu amo realmente a nova ideia. Foi uma empresa que chegou na minha vida, que mudou minha vida. Transformou, e que nem você vem Transformou. fazendo na vida de outras pessoas, de alguns negócios, é transformando. Transformou. Gente, Paulo, ele não é só influenciador, ele é uma força do interior. Ele é ainda mais pelo trabalho bem feito, Aí fala, né, amiga? da criatividade. Olha. E por isso hoje, nós da Radionet Podcast entregamos para ele o prêmio de personalidade da Radionet Telecom Aí, ó. para ele, porque Mas, rapaz... realmente é uma grande figura, que nem muita gente conhece ele pela história, pela nova ideia, pelo Tá popopô. vendo aí? É sério isso aqui? O prêmio de 2025. Você Gente, começou o ano com chave de ouro, nosso primeiro podcast ao vivo, nosso primeiro prêmio. primeiro podcast ao vivo, primeiro prêmio. Ei, tô emocionado. Ei, pra mim é uma honra. Ei, é difícil, viu? Ei, Léo, é difícil você receber o prêmio. A gente fornece a plaquinha, o troféu a tantas pessoas que a gente esquece da gente, né?
E aí- você é merecedor, Paulo. Você é da Muito. cultura, do entretenimento, da internet. Então, Muito gente, obrigado, gente. De verdade mesmo. se você tem Adorei, uma, viu? se você tem uma nova ideia, comece. Comece pequeno, mas comece, porque todo sempre, uma grande ideia sempre foi uma nova ideia. Agradeço bem. demais a tua presença, Paulo. Eu que agradeço o Kel, agradeço ao Léo, agradeço a Renato, agradeço a todo mundo da Rádio Net. Ei, muito bom esse bate-papo. Se a gente fosse falar mais... mais leve, viu, Paulo? Deixou mais leve? Deixou. Gostou? Se a gente fosse falar aqui toda a história da vida da gente, a gente ia passar aqui horas e horas falando. Mas é bem interessante. Eu passaria horas e horas conversando. Não, mas pra mim foi maravilhoso. A gente precisa conhecer novas pessoas, estar no meio de novas pessoas, pessoas boas. Você, como a Kel falou, não vai desistir não. Tá pensando em ter um sonho, coloca um comércio. Fiquei muito feliz agora, esses dias, por um amigo meu, Jadson Oliver, né, ele tem o Tommy Dreyer. Ele botou uma loja agora de roupa pra época, uma loja de roupa de perfumes importados. Então, fiquei muito feliz por ele. E assim, citei ele como exemplo, porque eu sempre vi ele nas festas. Ele tinha esse sonho, fazia festa e conseguiu realizar o sonho dele. Então, você pode também realizar seu sonho. Só basta Só dar basta um você início. querer de início. Agora, não é fácil. Não é fácil. Você, todos os dias, você tem que estar na pegada, vai ter as dificuldades, vai ter a inveja, vai ter as coisas falsas, mas você vai ter Deus, meu amigo. Você vai ter pessoas que estão do seu lado. Agarre Pessoas que aquilo. gostam de você. Acredite. Conquiste a sua dignidade. Né? Lute todos os dias pela a sua sabedoria. E, mais uma vez, tem Deus na sua frente. Coloque isso você como meta. Quer colocar seu comércio. Não desista. Não vá sair do foco. Né? E você vai ter sucesso, pode ter certeza. Agradeço mais a tua presença, Paulo. Obrigado, Kel. Te esperamos mais vezes aqui, viu? Com certeza, só você convidado aí, eu vou estar aqui. Vamos ver se acha um dia tu em casa, né? Poxa, não, vai dar certo. Léo, Tchau, obrigado. tchau, 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 valeu.